Vamos para a questão número 4 do livro As 40 Questões sobre os Cristãos e a Lei Bíblica. A questão número 4 é: o que é a nova perspectiva em Paulo e como ela deve ser analisada? Bom, queridos, primeiro a gente precisa esclarecer o que é essa nova perspectiva em Paulo, que é um debate recente no meio teológico, no meio acadêmico. Bom, essa nova perspectiva em Paulo tem as suas origens num livro de 1977, de E.P. Sanders, que é um livro que teve uma grande influência no meio acadêmico e gerou grandes debates. Bom, Sanders, ele apresenta a sua análise, o seu caso, a sua argumentação, dizendo que na literatura rabínica, apócrifa, pseudo-apócrifa e nos escritos de Qumran, ele alega que o judaísmo dos tempos de Jesus não era um judaísmo legalista. Isso, na verdade, era um mito acadêmico colocado pelos cristãos que liam o judaísmo através de olhos preconceituosos. Os cristãos olhavam para os judeus de uma forma pejorativa, então achavam que os judeus da época de Jesus eram legalistas. Isso é o que Sanders afirmava. Principalmente os protestantes, porque eles tendiam a olhar os judeus como na visão que os protestantes tinham da Igreja Católica, ou seja, daquela questão de salvação pelas obras. Como a Igreja Católica defendia isso no século XVI, os protestantes achavam que os judeus tinham essa mesma ideia. Então projetaram esse defeito da Igreja Católica nos judeus. Entretanto, segundo Sanders, se você ler as fontes do judaísmo do Segundo Templo, o judaísmo defendia uma doutrina de salvação através da graça de Deus. Ele chama a doutrina de nomismo de aliança. Nomismo vem de lei, né? Ou seja, o que ele queria dizer é que Deus entrou numa aliança com o seu povo, com o povo de Israel, através da graça. Tanto é que a lei veio depois, né? Como já abordamos numa questão anterior. Então eles entraram na relação com Deus por meio da graça de Deus, não porque guardavam a lei, porque a lei sequer existia ainda. Então, há um nomismo, ou seja, há uma lei, só que uma lei dentro da aliança. Então, a salvação não era pela lei, a salvação já havia sido dada. Então, não havia um legalismo em relação ao judaísmo do tempo de Jesus. Bom, a questão é, se Sanders está certo em relação ao retrato que ele faz do judaísmo, como a gente explica, né, a crítica ferrenha do apóstolo Paulo à lei judaica? Bom, segundo Sanders, na verdade, ele acha que Paulo não critica tanto a lei assim. O que ele analisa é que Paulo sabia que a solução da humanidade era Cristo. E a lei não era Cristo, então esse era o problema da lei, meramente que a lei não era Cristo, então, e a salvação é por Cristo, somente isso. Então, essa resposta de Sanders não é muito satisfatória. É óbvio que o apóstolo Paulo trata sobre a lei de uma forma mais profunda e não de uma forma tão simplista. Bom, então aí entram em cena dois teólogos, Dunn e N.T. Wright. N.T. Wright é muito famoso, inclusive um teólogo muito respeitado por mim, inclusive. Então, eles propõem a nova leitura, a nova perspectiva em Paulo, que teve uma enorme influência. Ora, se Sanders diz que o judaísmo da época de Jesus, da época dos apóstolos, dizia que a salvação era pela graça, então qual que era o problema de Paulo com a lei? O que defendem o Dunn e o N.T. Wright nessa nova perspectiva em Paulo é que a grande reclamação de Paulo, a grande crítica de Paulo aos seus oponentes judeus era porque
o judaísmo de então centrava-se no exclusivismo, no nacionalismo e no etnocentrismo, ou seja, era focado demais apenas na nação de Israel, ignorando e desprezando os judeus, os gentios. Os gentios, caso quisessem se converter, eles teriam que entrar para o judaísmo, se submetendo à circuncisão e todas as prescrições da lei, como adotar o sábado, guardar todas as prescrições alimentícias e tudo isso. Então, todas as prescrições da lei deveriam ser guardadas, e aí, contra isso que Paulo estaria se levantando. Então, a visão dos judeus, os judeus que se convertiam, era que os gentios eles tinham que abandonar a sua cultura, abandonar as suas ideias de povo e se tornar basicamente similar ou basicamente igual a um judeu, guardando o sábado, guardando as prescrições alimentícias, se circuncidando e obedecendo toda a lei. Então, deixa eu recapitular. Essa nova perspectiva em Paulo diz, primeiro, com Sanders, de que o judaísmo da época de Jesus não era legalista, pelo contrário, dizia que a salvação era pela graça. E o problema, agora de N.T. Wright e Dunn, afirma que o problema de Paulo com a lei, com o judaísmo de então, era o seu exclusivismo e a obrigatoriedade que os judeus deveriam ter de guardar toda a lei. Bom, e aí outros teólogos, outros acadêmicos entraram em cena mostrando que, na verdade, essa ideia de Sanders de que o judaísmo não era legalista na época dos apóstolos não é muito certa. Na verdade, encontram-se diversos registros de então mostrando uma valorização das obras, valorização do mérito, de ser salvo através das práticas e tudo isso. Então, que as obras tinham um papel decisivo na salvação dos judeus. Então, essa afirmação de Sanders não é muito segura. Então, essa afirmação que o judaísmo do Segundo Templo era uma religião de graça está longe de estar confirmado. Na verdade, há muitos segmentos do judaísmo que focavam na obediência humana e caíram, sim, nas garras de um legalismo. Inclusive, a graça era pouquíssimo mencionada em alguns segmentos do judaísmo. Agora, as afirmações de N.T. Wright e Dunn, essa nova perspectiva em Paulo, dizendo que o que Paulo criticava era o exclusivismo dos judeus, essa querer forçar os gentios a guardar toda a lei, nós vamos analisar nas próximas perguntas que não é apenas isso a crítica de Paulo. Esse é um dos pontos, claro, um ponto que o apóstolo Paulo fala bastante, mas não é apenas isso. Nós vamos ver que o Paulo rejeitava a lei porque o ser humano é absolutamente incapaz em ser perfeito, em guardar toda a lei. E aí vem a graça para superar a lei e trazer uma resposta, né, a essa incapacidade humana. Mas isso nós vamos ver nas próximas questões.